algodão? Nunca ouviram falar em Peter Rabo de Algodão? Olha aqui, ele é o chefe dos coelhos da Páscoa por aqui, cavaleiro. Estão vendo? Vocês estão dizendo que não souberam como foi que ele quase perdeu o emprego? Ah, pelo amor de Deus. Vocês realmente nunca ouviram falar como um coelho terrível, perverso e sórdido chamado Rabo de Ferro quase se transformou em coelho de Páscoa? Hã? Montessauro! Montessauro! Voe! Voe! Sabe de uma coisa? Se vocês olharem dentro deste ovo de Páscoa, verão toda a história exatamente como aconteceu. Peter era somente um jovem coelhinho insignificante. Uma espécie de coelho da Páscoa mais velho. Aí vem o Peter, o coelho de rabinho de algodão, anunciando a Páscoa com emoção, trazendo pra garotada cestinhas de alegria, para fazer da Páscoa um lindo dia. O coelhinho do rabinho de algodão. Começou numa clara e ensolarada manhã de primavera aqui no Vale de Abril. O antigo chefe dos coelhos da Páscoa, o coronel Wellington B. Coelho, ele era um sujeito formidável. Estava ficando muito velho. Então ele achou que já estava na hora de se aposentar. Claro que ele tinha jurado que escolheria um sucessor muito bom. Não, está fora de cogitação. Não, eu não poderia. Espere, Peter Rabo de Algodão. Espere um instante, aqui está um ótimo candidato. Ué, realmente não acho que Rabo de Algodão seja o indicado, senhor. Quero dizer, ele é orgulhoso e não tem senso de responsabilidade. E às vezes ele mente. Eu sei que não é perfeito, mas ele é muito corajoso e sincero. Faz me lembrar a mim quando eu tinha a idade dele. Eu nunca sonhei em ser o chefe dos coelhos da Páscoa. Peter, você está mentindo. Todas as vezes que você conta uma mentira, a sua orelha esquerda cai. Eu acho que já pensei nisso uma ou duas vezes. Pensei muitas vezes. Peter, pelo amor de Deus, meu rapaz, você vai ter que se corrigir se quiser ser o chefe dos coelhos de Páscoa. Você tem muitas tulipas pra colher, cestas para costurar e jujuba pra comer. Tem galinhas pra comprar e ovos que a gente colhe. Na primavera o coelhinho da Páscoa nunca dorme. As coelhas nunca param de costurar, aos jardins pra cultivar e doces para modelar. A gente tem que pintar os ovos bem bonitos pra quem olhe. Na primavera o coelhinho da Páscoa nunca dorme. Na manhã da Páscoa há muito trabalho a fazer. Os ovos são muitos e qualidade devem ter. Todos têm que trabalhar, demora não pode haver. Ansiosas as crianças querem os ovos receber.
Então leve suas cestas para colher, as tulipas vão crescer e este é um grande dever. Pois há muitas crianças que têm muita esperança. Na primavera o coelho da Páscoa não descansa. Não, senhor! Enquanto isso, bem longe do Vale de Abril, Eu não posso permitir que Rabo de Algodão seja o novo chefe dos Coelhos de Páscoa, nunca. Eu preciso ser o novo dirigente do Vale de Abril. O senhor? Sim, há muitos anos um garotinho passou com seu carrinho sobre a minha cauda e desde então eu tive que usar este artificial feito de ferro. Veja, ao invés de ter um rabinho de algodão branco e macio como aquele Peter, ora bolas. Mas foi um acidente, senhor. O menino não queria. Não me importa isso! Desde aquela época eu passei a detestar todas as crianças. Então por que quer ser coelho da Páscoa? Para me vingar. Quando eu entrar no Vale de Abril, nunca mais seremos incomodados pelas crianças novamente, entendeu bem? Pronto, filho. Pronto. Aqui está a sua cesta de ovos oficial. Pegue-a e carregue-a com muito orgulho. Eu farei isso, senhor. E com isso, eu o declaro oficialmente o chefe do... Espere um momento aí! Bem na hora. Para o quê, rabo de ferro? Aqui está a Constituição do Vale de Abril. E aqui diz que o chefe dos Coelhos de Páscoa será aquele que distribuir mais ovos, entendeu? Eu sei disso, eu sei disso. É por isso que eu escolhi aqui... Bem, quando se trata de distribuir ovos, Peter Rabo de Algodão é apenas uma verdadeira barbada para o rabo de ferro aqui. Eu, então, proponho uma prova para ver quem entrega mais ovos. É fácil, não é mesmo? Isso está absolutamente fora de cogitação. Espere um instante, coronel. Eu não tenho medo do rabo de ferro e eu sei que posso vencer a qualquer hora. Peter, e isto não é hora de contar vantagem. Não. Eu insisto, coronel. Uma prova é a maneira mais certa de decidir quem é o melhor. Não se preocupe, serei eu. Bem, é melhor você vencer, Peter, porque quando eu dou a minha palavra, eu a mantenho. Assim sendo, eu decidi que aquele que entregar mais ovos cozidos amanhã, domingo de Páscoa, será o novo governante do Vale de Abril. Está no papo para mim. Você vai ter que ganhar, Peter. Decididamente tem que ganhar. Rabo de Ferro fará coisas terríveis para o Vale de Abril. Trate de acordar bem cedo e assim poderá fazer melhor. mas Peter tinha tanta certeza de que ganharia no dia seguinte que, ao invés de ir para a cama dormir, fez uma grande festa para todos os seus amigos. E era muito tarde quando ele foi para a cama. Eu tenho que acordar bem cedo amanhã. Às 5:30. Não se esqueça. Tulipas que precisam de cuidados e os cestos têm que ser consertados. Primavera, os coelhos nunca dormem. Mas vocês podem saber que o velho Rabo de Ferro não ia fazer jogo limpo. Nada de brincadeiras agora. Não, é claro que não. É que eu tenho um presentinho pra você, porque porque eu gosto muito de galo, sabe? Eu gosto muito mesmo. Olha aqui, ó. Goma de mascar, sabor milho, minha favorita. O Vale de Abril logo será meu!
Bem, era como de mascar encantada, feita para calar a boca do galo despertador. Aqueles chicletes fizeram um efeito tão duradouro que Peter não ouviu o galo. E dormiu, e dormiu, e dormiu durante todo o domingo de Páscoa. Mas ninguém quis ovos do antipático e velho rabo de ferro. Na verdade, embora ele tenha tentado durante todo o dia, só conseguiu distribuir um único ovo. Mesmo assim, já que Peter dormiu o dia inteiro e não distribuiu nenhum ovo, Rabo de Ferro ganhou. E agora passou a ser o chefe do Vale de Abril. Toda tulipa deverá ser bem guardada, bem dobrada, e as jujubas atiradas pelo chão, pelo chão. As flores vão ficar fracas, tão murchas que ninguém colhe. Na primavera, o coelhinho da Páscoa sempre dorme. Daqui em diante, todos os ovos de Páscoa serão de cor de lama e de concreto também. Entenderam? E ao invés de coelhinhos de chocolate, eu ordeno que os escultores de açúcar façam tarântulas e caranguejeiras. E neste momento, eu decreto o fim dos chapéus de Páscoa. De agora em diante, só haverá galochas de Páscoa. A Páscoa vai ser triste e ninguém vai sorrir. Na primavera, o coelhinho da Páscoa vai dormir, vai dormir. Peter Rabo de Algodão, que entendeu que sua fanfarronice e irresponsabilidade deixaram todos muito mal, abandonou o Vale de Abril de desgosto. Mas eu vou conseguir de alguma forma. Eu conseguirei mesmo que seja a última coisa que eu faça. Querei mesmo que seja a última coisa que eu faça. Oh, foi exatamente isso que o Peter falou. Lembram-se? Eu conseguirei mesmo que seja a última coisa que eu faça. Ele andou muito durante dias e dias e finalmente uma noite ele não podia mais dar nenhum passo. Mas na manhã seguinte, o sol voltou como um velho amigo retornando de longas férias. E seus primeiros raios atingiram Peter bem no nariz e o acordaram. Foi quando eu entrei nessa história. Peter, com licença. Você está dormindo em cima do meu dedão, Peter. Deve estar realmente muito cansado para usar um dedão como travesseiro. Por favor, desculpe se usa essa frase. Ora, está tudo bem, meu querido. É um prazer, sabe? Eu diria que é um prazer, aliás, para o meu dedão. Onde é que nós estamos? No meu jardim. Este é o Jardim das Surpresas, onde eu cultivo todos os vegetais que uso para fazer lindas cores. Isso é uma mágica, se é que posso chamá-la de minha mágica particular. Bem, olha só, olha para ali. Repolhos vermelhos, brancos e azuis, grandes como casas, espigas de milho cor de púrpura e mais altas que torres de igreja, tomates listrados e vagens cor de laranja. Todo mundo me faz esta pergunta. E eu sempre respondo assim: por que não chamá-lo de Jardim das Surpresas, né, seu primo? Bem, eu quero dizer, eu jamais soube o que iria acontecer. Às vezes eu mesmo fico surpreso por causa das surpresas. Sabe, uma vez eu plantei abóboras. E você sabe o que apareceu? Não, o quê? Abóboras. Isso aqui é uma surpresa. Bem, de qualquer maneira é sempre mais fácil mudar as cores do que mudar o rótulo. Ninguém jamais conseguirá mudar o meu rótulo. Lá está escrito fracasso. Ora, não fique tão deprimido, Peter. Quando você fica deprimido, isso se torna, como vou dizer, muito deprimente. Mas a Páscoa já passou e eu perdi. A Páscoa já passou o quê, criança? Nada realmente está no passado, Peter. Vem comigo. Aqui está, meu veículo do ontem e amanhã.
Por que você o chama do veículo do ontem e amanhã? Porque é assim que eu chamo. Mas veja você, ele pode levá-lo ao ontem e ao amanhã. Entende? Considerando que a maioria dos veículos é daqui para ali. O meu viaja do agora para o depois e do depois para o quando. Apresento-lhe meu piloto. Antoine? Antoine? Alô, alô, alô? Uma lagarta? Perdão, senhor. Eu prefiro que me chame de corrente de trator. Conseguimos nosso primeiro passageiro, Antoine. O nome dele é Peter Rabo de Algodão. Agora faz favor de mostrar tudo a ele. Oh, é claro, será um grande prazer. Você vai reparar, Pierre, que há muitas chaves e muitos botões e muitas alavancas. São bonitas, não são? Estão rotuladas para o futuro e rotuladas para o passado. E aqui, é claro, nós temos mais controle. Isso para nos transportar para os feriados. Temos um botão para o Natal, uma alavanca para a festa das bruxas e, veja, ação de graças, dia das mães, dia de São Patrício, dia dos namorados, dia da árvore e esta mais bonita aqui, que é para a Páscoa. Eu entendi. Tudo que eu tenho a fazer é pular para dentro da cesta e deixar que me leve até a Páscoa. Exatamente. Aí poderá distribuir seus ovos, como deveria ter feito em primeiro lugar. Ganhar a prova e botar aquele velho rabo de ferro para correr. Vamos para a Páscoa, Antoine. Agora! É claro, meu amigo Peter. Boa sorte, Peter. Obrigado por tudo, Sr. Sassafrás. Mas eu não dei tudo a você. Hã? Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, hoje seria um dia mais perfeito. Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, como hoje seria tão diferente. Eu seria outro homem se eu tivesse outra chance. Eu faria outro plano se eu tivesse outra chance. Um plano especial. Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, hoje seria um dia mais perfeito. Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, como hoje seria tão diferente. Eu seria outro homem se eu tivesse outra chance. Eu faria um outro plano se eu tivesse outra chance. Um plano especial. Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, hoje seria um dia mais perfeito. Se eu pudesse voltar pro dia de ontem, como hoje seria tão diferente. Eu seria outro homem se eu tivesse outra chance. Outro homem. Olha, com 1000 maldições! Eu esqueci completamente daquela máquina do tempo imbecil do Sassafrás. Eu vou dar um paradeiro aos planos dele, não é mesmo? Então, entendeu o meu plano? Né? Agora trate de executá-los e me faça um favor. Jogue sujo! Nós estamos quase na Páscoa, Antoine. Em breve, Pierre. Em breve. Estamos viajando a 100 horas por hora. Mas há alguma coisa errada. Sim, há alguma coisa errada com esses controles. Eles estão indicando que estamos próximos da Páscoa, mas pelos meus cálculos... Ora,
Meu Deus, estamos caindo. Prepare-se para aterrissar. Prepare-se. Oh. E porque as chaves de controle iniçaram, a Páscoa se perdeu. E eles caíram bem no Dia das Mães. Feliz Páscoa! Páscoa? Hoje é Dia das Mães. Você esqueceu de nós na Páscoa. Foi isso que você fez. Não me incomodo por mim, mas não havia ovos para as crianças. E nenhum presente de Páscoa pra mamãe. Bem, eu vou resolver tudo agora. Aqui está. É um prazer. Ah, quem é que quer ovos de Páscoa no Dia das Mães? E a toda parte onde Peter foi no Dia das Mães, a reação era exatamente a mesma. Antoine fez o que pôde para consertar os controles de tempo que estavam avariados. Funcionou! Ora, mas eu estou sentindo que é um feriado, ou não? É um feriado sim, Antoine, mas é o 4 de julho. Estamos caindo! Mas sem dúvida, esta é uma situação deprimente! Uma situação deprimente! Bem, foi isso que o pequeno Antoine gritou enquanto desabavam do céu. Olhem, vejam vocês mesmos. Estamos caindo! Esta é uma situação realmente deprimente! Conseguimos! Teríamos que conseguir. É claro, graças à minha soberba pilotagem. Soberba? Estamos muito longe da Páscoa. Sim, é verdade. Mas, diga-me, Pierre, nas regras do Vale de Abril, por acaso diz que os ovos devem ser distribuídos durante a Páscoa? Não, mas quem é que vai querer ovo de Páscoa no 4 de julho? Eles nem quiseram no Dia das Mães. Ovos de Páscoa, não. Mas ovos de 4 de julho, sim. O que eu quero dizer, meu amigo, é que os coelhos às vezes também têm que improvisar. Pode crer nisso, viu? Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se não se tem tudo, tem que se improvisar. Se não se pode, a gente tem que se arranjar. Se você não pode ter uma rosa, esta é uma rosa. Mas mantenha muito longe do nariz. Pode ter sido feita de papel machê, mas se é uma rosa que você quer, é assim que você vê. Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se você não tem tudo, tem que improvisar. Se não se pode, a gente tem que se arranjar. Faça ovos de brincadeira. Põe a banana em sua torta de maçã. No Dia das Bruxas, dê um presente pra namorada. Não pode ficar brava pra valer. Mas no dia seguinte de tudo se esquecer. Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se não se tem tudo, tem que se improvisar. Se não se pode, a gente tem. Se não se pode, a gente tem. Se não se pode, a gente tem que se arranjar. Espero que o senhor Sassafrás arrumou uma caixa cheia de tintas a bordo. Pois olhe novamente. Olhe bem. Não foi só isso que ele colocou. Venha ver, venha cá. Aqui há uma caixa cheia de... como é que se chama mesmo? Sim. Fantasias. Tamanho coelho. Isso é perfeito. Bem, não é que eu soubesse o que ia acontecer. Claro que não. De qualquer forma, Peter saiu com ovos de 4 de julho. Puxa, eu gostaria mesmo de saber se alguém vai querer meus ovos. Bem, terminou, amiguinhos? Estava começando a ficar bom. Eu daria qualquer coisa por mais os fogos. Puxa, eu poderia tirar vantagem disso se eles fossem buscar pés. Bem, vamos pra casa. Ora. Olá, amiguinhos. É um coelho. Sou o tio Sam. Sou o coelho da independência. Estamos procurando busca-pés. Você tem busca-pé, coelho? Oh, busca-pés, sim, talvez eu tenha. Esse
Esses são torpedos em forma de ovos, vermelhos, brancos e azuis. É só atirá-los contra o chão e eles disparam. Puxa, torpedos! Vamos levar todos que pudermos. É isso, deve todos que tiver. Vamos usá-los se eu for bem duro. Mas se você não pode ter tudo, se você não pode ter tudo, se você não pode ter tudo, tem que improvisar. Vamos sair daqui! Só um instantinho. Eu tenho que terminar esses concertos aqui. Antoine, temos que nos apressar. Ei, Coelho! Esses não são busca-pés. Amigos, foi só uma brincadeirinha. Não gostamos de brincadeiras. Vamos devolvê-los, Homer. Vocês vão quebrar os pintos. Sai daqui! Estou com todos de volta novamente. Bem feito. Foi nisso que deu você dizer que era um busca-pés. Mas, poxa, eu só estava tentando ganhar. Assim eu poderia salvar o Vale de Abril. Pierre! Nada, absolutamente nada justifica uma mentira, ouviu? E qual é o problema? Estamos caindo novamente. Puxa, está tudo nebuloso, escuro, tempestuoso lá embaixo. Que Páscoa horrorosa. Páscoa? Mas o que é isso? Nós estamos a quase meio ano de distância da Páscoa. Aquilo lá é a festa das bruxas, ouviu, Pierre? Que Pierre? Meu nome é Peter Rabo de Algodão. Sim, eu me enganei. Posso me enganar, não é? Festa das bruxas. A festa das bruxas. Espere um instante. Eu vou pintar os ovos de laranja e preto e serei o coelho das bruxas. Maldito coelho miserável. Ora, com que eu estou me preocupando, não é mesmo? Se eu não puder derrotar Peter Rabo de Algodão na festa das bruxas, então quando eu poderei? Eu acho que hoje é meu dia de sorte. Vai em frente, é a sua vez. Rabo de ferro? Não é rabo de ferro? Januário é o bombom rabo de ferro? Mas é Esmeralda. E como está a minha bruxa favorita hoje, hein? A festa das bruxas é um período trabalhoso. Após a festa eu fico tão dura quanto uma estátua. Sim, bem, eu gostaria de saber se poderia encontrar um tempo para me fazer um pequeno favor, minha bruxa favorita. O que acha disso, hein? Serão coelho, não é? Você me conhece. Eu simplesmente adoro importunar leves. Eu improviso. E ainda não consegui acertar absolutamente nada. Vamos, qual é a piada? Tem que me contar o que é tão engraçado. Não é nenhuma piada. Eu sou uma fada amada festa das bruxas. Eu faço coisas horríveis. Posso ficar azul e roxa e verde. Sou tão assombrada quanto Frankenstein. Isso é ótimo. Pode se transformar no coelho-chefe? Eu posso. Peter, meu rapaz, eu tenho alguns poderes... Você não deveria brincar com os meus poderes diabólicos. Eu falhei. Já tenho 379 anos. Sou uma velha. Não chore. Eu não quero fazer você infeliz. Diga-me, não há nenhuma lei que diga que uma bruxa não possa ter um ovo de festa das bruxas. Pronto. Agora você pode ficar com o meu primeiro. Pra mim, um presente? Eu preciso contar a toda a comunidade das bruxas, a todos os fantasmas, fadas, lobisomens, a todo mundo. Eles ficarão tão felizes em receber ovos da festa das bruxas. Ninguém jamais se preocupou conosco. Ninguém se preocupou. Ora, a velha Esmeralda percorreu toda a colônia e todos eles quiseram os ovos de Peter. Ora, que grandes hipócritas e mentirosos.
O céu está cheio de fantasmas loucos por trás do ovo. Eu não posso deixar que isto aconteça. Peter vai ganhar. Só há uma maneira de cuidar daqueles ovos. É destruí-los o quanto antes. Montessauro! Pegue-os e destrua-os já! Puxa, vejam todos aqueles fantasmas. Ai, eu vou ter que voltar ao Vale de Abril para pegar mais ovos. Não! Amasse-os, Montessauro! Amasse todos! Esses ovos foram feitos para isso! Feitos para isso! Sim. O velho Rabo de Ferro ficou realmente desesperado e mandou o Montessauro para amassar os ovos de Peter. Esses ovos foram feitos para isso! Vamos embora, Antoine. Temos que pegar aqueles ovos antes que eles caiam no chão. Grandes tarântulas ardilosas, triture esses ovos, Montessauro! Triture-os! Então, como foi que nos saímos, hã? Temos que voltar à festa das bruxas para eu poder dar esses ovos aos fantasmas. Isso eu receio, meu amigo Pierre. Ao quer dizer, Peter, que seja impossível. Não, eles não poderiam voltar, mas Antoine tinha que aterrissar o seu aparelho para poder continuar os seus reparos. E vocês acham que eles desceram? Ação de graças. Sinta só o cheiro daqueles quitudes que eles preparam lá embaixo. O que você acha de mim? Mas o que é que você pretende ser, afinal? Um peru de Páscoa? Ou será que quer ser coelho de ação de graças? Que importa? Desde que eu possa distribuir esses ovos. Ovos? Não fale de comida comigo. Eu estou cheio até as orelhas depois desta festa de ação de graças. Estamos todos fartos. Por toda parte, todos estavam tão fartos que Peter não conseguiu distribuir um único ovo. Puxa, está frio. Obrigado pela informação. De outra forma, eu não teria percebido isso ainda. Antoine, olha ali. Papai Noel. É por isso que está tão frio. Para. Mas é claro, tinha que ser Noel mesmo. Estamos na noite de Natal. Mas essa droga desses controles ainda estão todos molhados. Olá, Papai Noel. Olá, Peter. Olá. Cuidado com o rabo de ferro, Papai Noel. Oh, eu não tenho medo. Feliz Natal, Peter. Feliz Natal. Igualmente, Papai Noel. Eu sei como distribuir esses ovos, eu sei. Feliz Natal! Feliz Natal, eu sou o Coelho Noel! Peguem aqui seus ovos de Natal grátis! Como usem para enfeitar suas árvores! Feliz Natal! Como vai indo com os ovos, meu amigo? Eu não vou muito bem, não. A rua está deserta. É claro, todos terminaram suas compras de Natal e agora estão sequinhos e bem quentinhos em casa. Você está realmente muito atrasado outra vez, meu amigo. Eu acho que sim. Eu acho que você está com toda razão. Sim. Eu acho também que você deveria ficar quentinho e sequinho como eu estou aqui. Puxa, o que será que está chorando? Parece que ela acaba dos chapéus. Puxa, Bonnie, naquele chapéu. Mas ela saiu do Vale de Abril há alguns anos. Olha, Bonnie. Aqui está chorando. Oh, Peter, eu estou tão contente de ver você, meu bem. Ninguém me quer. Que triste fim para
sozinha na noite de Natal. Ah, aquele chapéu ridículo? Quem é que quer um chapéu de Páscoa nessa época do ano? Eu vou levá-la. Eu estou certo que encontrarei um lar para você. Você, pobre coelhinho? Onde é que vai arranjar dinheiro? Oh, eu tenho muito dinheiro. Troca. Espere, eu troco meus ovos de Natal pela Bonnie. Ovos de Natal? Sim, está vendo? Aquela cesta lá fora na calçada. Puxa, eles são bonitos. Fechado. Fechado? Fechado. Fechado. Fechado? Fechado. Puxa, eu esqueci que eu tava com roupa de Papai Noel. Que é isso? Alguém está roubando os ovos de Natal. É outro coelho. Não precisa ter cuidado. E não precisa ter cuidado com essas coisas. É Peter Rabo de Algodão. Desta vez eu vou cuidar pessoalmente destes ovos. Vamos, vamos, Montessauro, vamos! Volte aqui com esses ovos. Eu insisto em que você devolva esses ovos. Eu esconderei esses ovos num lugar em que você jamais os encontrará novamente. Ele é divertido. Você jamais poderá encontrá-los. Foi exatamente o que Rabo de Ferro falou e falava muito sério. Vejam vocês. Eu esconderei esses ovos num lugar em que você jamais os encontrará novamente. Temos que ficar de olho nele. Pierre! Pierre! Quer dizer, Peter! Ora, você vai embora sem o seu amigo? Segura esse Bonnie. Minhas pobres rendas! Eu não posso ir devagar, Bonnie. Eu tenho que agarrar Rabo de Ferro. Todo o futuro do Vale de Abril depende disso. Pierre! Pierre! Volte para me buscar, Pierre! Antoine, nos esquecemos completamente dele. Temos que voltar. Mas eu não posso, eu não sei dar marcha ré. Adeus, meu amigo! Adeus! Seu coelho ridículo nunca me agarrará, entendeu bem? O que está fazendo com esses ovos? Sabe muito bem que eles pertencem a Peter Rabo de Algodão. Por que você não ficou lá no seu feriado, hein, velhinho? Então, Papai Noel trouxe de volta a cesta de ovos para Peter. E o pobre Peter nem ao menos conseguiu parar o veículo do ontem à manhã, nem para dizer obrigado. Estou sentindo falta de Antoine. Peter achou que poderia tentar ser o coelho do ano novo, mas não conseguiu parar o veículo do ontem à manhã. Não adianta, eu jamais descobrirei como se dirige essa coisa. Eu acho que estamos perdidos. Você nunca experimentou esse aqui, Peter. E aqui diz, parada. Pra dizer a verdade, eu estava mesmo a fim de tentar esse botão agora. Oh, que lindo! O que é isso? Todas essas lanternas de coração. Isso deve ser uma festa do Dia dos Namorados. Claro, isso mesmo. Bonnie, você sabe o que eu vou fazer? Não me diga. Deixe-me adivinhar. Ninguém consegue recear um ovo no Dia dos Namorados? Com licença. Olá. Eu detesto incomodar, mas podia me ajudar a amarrar meus patins? Não é incômodo algum. Meu nome é Dona. Olá, Dona. Eu reconheci você pelo seu retrato no jornal. Você é Peter Rabo de Algodão. Não, meu nome é Harold Hasenfer. Eu acho que eu sou Peter Rabo de Algodão. Ora, você não deveria se envergonhar. Qualquer um pode cometer um erro. Você só dormiu demais. Puxa, mas é muita gentileza sua. É o que eu acho. É? Sim, é. Dona, você gostaria de patinar comigo? Eu adoraria. Mas você não está indo a algum lugar com esses ovos? Eles podem esperar. Tome, é para você. Peter, no Dia dos Namorados. Vou deixá-lo aqui com os outros, onde ficará bem guardado.
Peguei uma folha de papel e escrevi seu nome, também uma poesia e fiz uma melodia. Meu coração está batendo muito forte, ele está dizendo: eu quero você, eu quero você, eu quero você. É só por hoje, é só por hoje. Por 24 horas quero você, ou deixe-me ouvir você dizer. Você dizer que você quer ser, somente minha hoje. É tão gostoso receber um lindo presente no Dia dos Namorados e ouvir uma canção. Por isso eu digo, pode tomar emprestado, mas só por hoje o meu coração. Eu quero você, eu quero você, Eu quero você, eu quero você. 24 horas, diga que será só minha. É só por hoje, É só por hoje. minha namorada. Namorada. É só por hoje. Ah, vejam só. Eu sabia que encontraria Peter e seus ovos se continuasse esperando por todos os feriados, não é mesmo? Agora vamos ver. Onde está meu livro de feitiçarias, hein? Como transformá-lo? O diabólico coelho encontrou uma coisa que poderia arruinar os ovos para sempre e fazer com que ninguém jamais os quisesse. Ele tingiu todos os ovos de verde. E eles alguma vez foram verdes? Um verde tão verde, mas incrivelmente verde por toda parte. As cascas eram verdes, as gemas eram verdes e até as claras eram verdes. Naturalmente, ninguém na festa dos namorados quis ovos verdes. Até Dona devolveu o dela. Então, Peter e a pequena Bonnie foram forçados a seguir para o feriado seguinte. George Washington sempre gostou de ovos verdes. Eles eram tradicionais em Mont Vernon. Quando ele derrubou uma laranjeira. Washington não diria uma mentira. Não posso dizer o mesmo de um coelhinho que eu conheço. Oh, Peter, você já esgotou todos os feriados. E é tudo culpa minha. Se eu não tivesse ido àquela festa em primeiro lugar, eu não teria dormido demais. E se eu não dissesse tantas mentiras, muitas pessoas teriam ficado com meus ovos. Mas agora não adianta mais. Quem quer ovos verdes? Oh, Peter, querido, a coisa mais importante é você nunca perder a esperança. Quebra-cabeças da vida, há uma peça que mantém todas unidas. É a mais difícil de se colocar, é a melhor para afastar o tempo ruim. No quebra-cabeças da vida, há uma peça que não deixa que tudo se quebre. Você sabe quando ela está lá, tudo ganha uma nova cor. Quando essa peça foi colocada, se por acaso ela se perder, o seu quebra-cabeças não estará completo. Pois essa é a única peça, e sem ela o jogo estará incompleto. Quando você está preso dentro dos jogos que a vida lhe prepara, procure sempre se lembrar que aquela peça vai ajudar o caminho a encontrar. O caminho a encontrar. O caminho a encontrar. É mais difícil de se colocar. Que música é essa? Puxa, se essa frase está certo. Eu juro que se puder encontrar um meio de distribuir meus ovos,
Eu jamais direi outra mentira. E sempre cumprirei minhas obrigações antes de me divertir. Eu prometo. Parece uma parada. Deve ser um outro feriado. Mas quem iria querer meus ovos verdes? Hã? Um feriado? Deve ser o dia de São O que foi que houve? O seu falador enguiçou? Oh, Boni, minhas preces foram atendidas. Graças a Deus, é o dia de São Patrício. Claro que eu sou o coelhinho de São Patrício. Pegue seus ovos com o trevo de São Patrício. São grátis para quem quiser. E são verdes com a Ilha Esmeralda. Isso eu posso garantir. Pelo menos dessa vez não é mentira. Bem, os ovos com o trevo foram o sucesso da festa de São Patrício. Nem é preciso dizer que Peter ganhou a prova com grande vantagem, né? Peter Rabo de Algodão, você demonstrou muita honestidade. Foi assim que o Coronel Coelho falou. Olhe, vejam. Peter Rabo de Algodão, você demonstrou grande honestidade e por isso conquistou o direito de ser o chefe dos Coelhos de Páscoa. E na manhã da Páscoa, Peter estava lá novamente. Só que agora, ele era o chefe dos coelhos. Todos os seus amigos vieram cumprimentá-lo, porque todos sabiam que Peter Rabo de Algodão estava no caminho certo. Aí vem o Peter, coelho de rabinho de algodão, anunciando a Páscoa com emoção, trazendo pra garotada cestinhas e alegria, para fazer da Páscoa um lindo dia. O Peter é um coelhinho muito amigo, é o coelho do rabinho de algodão. Aí vem o Peter, coelho de rabinho de algodão, trazendo muito amor ao coração. Pierre, quer dizer, Peter, meu amigo Peter. Antoine, onde está? Aqui em cima. Veja o que eu fiz. Está gostando da minha nova roupa de Páscoa, hein? Bem, eu dormi durante alguns meses e quando acordei, veja só, eu era uma borboleta. Venham todos podem ajudar, venham todos. Aí vem o Peter, o coelho de rabinho de algodão, anunciando a Páscoa com emoção, trazendo pra garotada cestinhas de alegria, pra fazer da Páscoa um lindo dia. O Peter é um coelho